Hoje sim a gente fala sobre a questão de tantos erros para diagnosticar a síndrome dos ovários policísticos. Gente, eu garanto para vocês que 80% das mulheres que foram diagnosticadas com SOP não tem SOP. E, inclusive, eu já fiz uma live com a doutora Tatiana Amaral, ginecologista obstetra, especialista em diagnóstico por imagem. E ela explicou bem isso pra gente, por que esses erros acontecem, né? Essa conversa ela foi tão importante que ela foi para dentro do novo workshop online como material de apoio para quem tem SOP, endometriose, mioma, para quem recebeu qualquer tipo de diagnóstico através apenas de um ultrassom. A minha história com a ginecologia emocional, o nascimento, né, da ginecologia emocional, que hoje é uma marca, é uma patente, começou com um erro de diagnóstico. Eu fui diagnosticada aos 16 anos com a síndrome dos ovários policísticos e já me deram de cara uma cartela de Diane 35, uma das pílulas mais antigas que existem no Brasil e mais fortes em dosagem hormonal sintética. E dos 16 aos 31 anos, eu fiquei 16 anos tomando pílula, né? 16 não, 15 anos tomando pílula. E nesses 15 anos, eu fui em muitos ginecologistas para ver se eu precisava continuar tomando a pílula, né? Eu não tinha as informações que hoje eu repasso, que hoje eu ensino sobre como entender se você tem SOP ou não. E aí, em todos os médicos que eu fui, eles sempre pediam um ultrassom e diziam que eu ainda tinha os ovários policísticos e que, portanto, eu não poderia parar com a pílula. Mas eu ficava muito indignada com isso, então eu tentava parar muitas vezes. E todas as vezes que eu parava com a pílula, o principal efeito era acne no meu rosto e nas minhas costas voltavam. Eu sentia muita cólica, muita enxaqueca, o que é natural, porque aí meu corpo voltou a funcionar e funcionar bombado de hormônio sintético, até limpar tudo isso é um trabalho pro organismo, né? E eu também tinha muita queda de cabelo, porque eu não fiquei só tomando Diane, né? Eu tomei muitas pílulas, tomei Selene, eu tomei Gracial, eu tomei Miscigena, injeção, que é pior ainda. Tomei uma que falavam que era maravilhosa e quase me pirou, que chamava Yasmin. Tinha outra que chamava Fêmina. Tô lembrando os nomes aqui, nem sei mais o que existe hoje no mercado. E aí, quando eu conheci tudo isso que eu ensino hoje, eu tive a prova de que eu nunca tive síndrome dos ovários policísticos. Que nenhum médico me pediu o exame correto, a bateria de exames correta para saber se eu tinha SOP. E é para isso que o workshop online existe. É para isso que a gente está com as inscrições abertas agora, né? Para quê? Para que a gente tenha informação, tenha autoconhecimento e saiba discutir com os médicos sobre as alternativas que nós temos, né? Porque hoje, as mulheres que passaram pelo curso, elas não aceitam mais que um ginecologista peça só um ultrassom para dar um diagnóstico e muito menos tendo o diagnóstico de SOP, endometriose, mioma, ciclo irregular, que deem pílula para elas. Eu tô com uma ginecologista marcada que eu nunca fui pra semana que vem e eu quero ver como é que vai ser. Eu não vou contar pra ela o que eu faço. Eu preciso ser examinada, eu tô com uma questão pontual, que eu sei o emocional que traz, mas eu preciso ser examinada mesmo por uma ginecologista, porque eu sinto que eu preciso de um tratamento alopático pro sintoma. Porque o que ocasionou o meu problema emocionalmente, eu já sei, eu já chorei muito e já tô resolvendo essa situação. Mas meu corpo ainda tá gritando comigo, né? Então, a gente precisa aprender a associar as duas coisas. Então, já que não é a minoria da classe médica, ginecologista, olha para isso aqui que a gente faz, isso só vai mudar quando nós olharmos para nós mesmas e soubermos discutir isso com esse sistema clínico que tem hoje, né? Você imagina se eu vou nessa ginecologista e ela me supõe que eu estou com uma doença que eu sei que eu não tenho e me pede um ultrassom? Eu nunca mais volto nela, né? Primeiro que um ginecologista que supõe o que você tem sem ter um diagnóstico fechado,
É um prognóstico. Não pode ser feito. Porque quantas mulheres caem aqui? Ah, estou com dor assim, o médico acha que é endometriose. O médico não tem que achar nada. O médico tem que pedir a bateria de exame e aí dar o diagnóstico. Ficar supondo o que enche a cabeça da paciente de medo. De circunstâncias que muitas vezes não tem nada a ver com aquele achismo, né? E aí, por que acontecem tantos erros nos diagnósticos de SOP, especialmente? Porque os nossos ovários, eles mudam de aspecto a cada dia do mês. O ciclo menstrual feminino, ele não é feito pra gente menstruar, né? Ele é feito pra gente conceber, pra acontecer a concepção. Todo fenômeno cíclico acontece para a produção do óvulo. É para manter a mulher em idade fértil e ela poder procriar, biologicamente falando. Então, o grande lance do ciclo é o período fértil, é a ovulação. Tudo isso acontece para a mulher ficar fértil, tá? Os ovários são aqueles responsáveis por essa fertilidade. São eles que produzem os óvulos. E como esses óvulos, eles não nascem de um dia para outro. Não é assim, você vai olhar no ultrassom, o seu ovário vai estar limpinho, nada lá dentro, e um dia antes de ovular nasce o ovinho lá que vai sair. Não é assim. Isso aí está sendo produzido desde o fim da tua menstruação. Tua menstruação acabou, teu corpo já está começando a produzir esses ovócitos, que vão virar os óvulos. E eles vão mudando de aspecto. E aí o radiologista faz ultrassom numa mulher no período pré-ovulatório, período fértil, período pré-menstrual, vai ver coisinhas lá dentro. Vai ter, porque eles estão mudando de aspecto. E aí pegam e taxam tudo como microcistos. E aí vira ovários policísticos. Ou para as portuguesas que acompanham, poliquísticos, que é como se fala em português, no português de Portugal, né? E no fim das contas, não é SOP, entendeu? Podem ser ali os óvulos que estão sendo produzidos, os ovócitos, enfim, folículos, tudo. E não são. E aí, com um ultrassom, colocam um diagnóstico, condenam a mulher a tomar pílula pro resto da vida. Tem dois erros. Erro de diagnóstico e erro de recomendação. Porque mesmo que a mulher tenha SOP, ela não é a pílula que vai resolver a SOP. Não é a pílula, não vai resolver isso. A pílula vai bloquear o ciclo, pra nada. Pra desconectar a mulher das fases, pra mulher não menstruar mais de verdade, pra mulher não ovular mais, pra mulher perder todas as potências que ela tem, ficar sem intuição. E pior, bloqueando hormônios naturais que ajudam a gente a ter alegria de viver, libido, gana. Né? Já existem muitos estudos associando a depressão em mulheres que fazem uso de anticoncepcional hormonal. Né? Então, como é que você vai saber se você tem SOP de verdade? Se você for diagnosticada só com ultrassom, esqueça. Isso pra mim não vale nada. Todas as minhas alunas, todas as mulheres que estão chegando agora nessa turma que a gente tá com as inscrições abertas e que vem e fala, eu tenho SOP, eu falo, primeiro a gente vai descobrir se você tem SOP mesmo. Porque eu já digo que você não tem. Gente, eu faço isso que eu faço, vai fazer 10 anos. Essa turma do workshop que a gente tá com as inscrições abertas agora, que tá com 50% off, é um curso novo, né? Então eu tô dando 50% de desconto nesse lançamento. Aproveitem, link tá na bio, tá? E a gente segue as inscrições enquanto tiverem vagas. Mas, nesse curso novo que a gente tá fazendo agora, eu não só explico direitinho tudo isso, como tem lá a doutora Tati Amaral falando exatamente o número de erros de diagnóstico que tem, não só de SOP, como de endometriose. Então, o que você vai fazer para saber se você tem SOP de verdade, né? Nesse tempo todo, eu tenho o curso desde 2017, a gente tá na turma 20, eu só peguei 2.600 mulheres, só uma tinha SOP de verdade. Olha isso, gente. E vou falar pra vocês, de 2.600, no mínimo 1.000 vieram achando que tinha SOP. E não tinha. E não fui eu que falei que não tinha, tá? Vai fazendo o curso, vai se conhecendo, vai entendendo as características, vai se observando. Chega no encontro ao vivo, elas falam. Então, eu vim porque eu achava que eu tinha SOP, mas agora descobri que eu nunca tive também. Né? Então, eu faço o que eu faço porque erraram comigo 16 anos da minha vida. Me tiraram 16 anos de hormônios funcionando, de libido, de gana, de alegria de viver,
por um problema que eu nunca tive. Esse sistema tá errado pra... Vamos combinar, né? O que você vai fazer para saber se você tem SOP? Primeira coisa são suas características físicas. Nós vamos começar pelo mais simples. Se você tem muitos pelos grossos, pelos como se fossem masculinos em regiões que não são femininas, que não seriam do corpo, da biologia da mulher, aqui onde você teria barba, bigode, na barriga, no peito, nas pernas, pelos grossos, né? Características físicas mais parecidas com o corpo do homem, mas gordura localizada bem nessa parte abdominal, que nos homens ficam parecendo um pneu, né? Que a gente chama dos pneus mais evidentes. Se você tá muito acima do peso, quando eu digo muito acima do peso, não é se você tá gorda. Porque pra mim não existe peso ideal, mas é se você tá num peso acima do que, muito acima do que seria saudável. Então, por exemplo, o meu saudável aqui, né, é 60 quilos. Se eu chego a 90, já tá muito acima do saudável pra mim. Essa é uma característica, mas assim, não é estar gordinha, como você pode achar. É tá 30, 40 quilos acima de um peso saudável, tá? De uma forma saudável pra você. Menstruação irregular. Nunca sabe quando a menstruação vai vir, né? Porque menstruação irregular não é ela variar. É nunca saber quando ela vem, porque ela não tem frequência. Pode ser sim que você tenha SOP, só que só isso não prova. E aí, qual que é a segunda parte que você vai para olhar? Você vai fazer uma ressonância magnética. Não é ultrassom. É ressonância, porque a ressonância ela é muito mais minuciosa e ela pega tudo que está internamente. Coisas que o ultrassom não pega. E a leitura dessa ressonância, além da ressonância ser mais assertiva, a leitura que é feita pelos especialistas é muito mais minuciosa. E aí, vamos supor que acusou lá que você tem microcistos mesmo. Podem ser só microcistos. E não ovários policísticos e uma síndrome. Aí você vai para um endocrinologista que vai te pedir uma bateria de exames. E com essa bateria de exames, ele vai entender se você tem resistência à insulina ou não, para ver se você tem SOP ou não. Então, minha gente, essa história de ir no médico, fazer um ultrassom, voltar e falar tá com SOP, é um caminho muito preguiçoso para realmente se ter um diagnóstico correto. Preguiçoso da parte clínica, tô falando, tá? Porque a gente é vítima, né? Então, aí estão alguns pontos, né? E quero aproveitar aqui e falar sobre endometriose. Ultrassom pega endometriose? Sim. Mas dentro de tudo que eu vejo nesses anos todos, eu não tô confiando muito na leitura de radiologistas. Então, por quê? Porque é assim, ó. Na minha época, eu tenho 40 anos. Então, entre os anos 90 e 2000, era um boom de mulheres com SOP. Um boom. Todo mundo tinha SOP. E todo mundo diagnosticado errado, porque virou moda. A indústria farmacêutica fez uma campanha nessas décadas para ter a pílula como uma solução para SOP também. Então vendeu muita pílula. A indústria farmacêutica pagou muitos congressos para muitos médicos que receitavam a pílula. Nós ganhamos muita cartela de amostra grátis, achávamos uau, ficávamos felizes, né? Porque a gente não pagava. Então houve um boom nesse sistema. Quando houve um boom de diagnósticos de SOP equivocado, a indústria ganhou muito com isso. Então na minha época, todo mundo tinha SOP. Hoje, vou falar pra vocês que de 2010 pra cá, nos últimos 20 anos, o grande boom é o da endometriose, né? E aí a indústria farmacêutica pega a onda. A pílula também é boa pra endometriose, porque a pílula vai bloquear o ciclo, vai parar a dor, mas não vai resolver o problema. E aí, então hoje é muito simples, antigamente na minha época era muito simples deduzirem e diagnosticarem com SOP. Hoje ficou muito simples e muito fácil falarem que é endometriose. E eu acho tão grave isso, gente. Tão grave falar. Porque assim, existem tantos mitos. Por exemplo, o mito da SOP. É mais difícil engravidar com SOP. É porra nenhuma. Engravida do mesmo jeito.
Um monte de mulher engravida com SOP. E um monte de mulher engravida achando que tem SOP, não tinha, também tem essa. Ai, é muito difícil engravidar com endometriose, é 1% de chance. Que não sei, tem um lado dos médicos que dizem, é muito difícil engravidar com endometriose. É 1% de chance. Eu tenho uma amiga, Adriana, mora em Londres, Adri. Ela tinha endometriose gravíssima. E o ginecologista dela tinha todas as esperanças dela engravidar. Ela falou, olha, 2% de chance. A Adriana tá com 3 filhos lá em Londres, gente. A mais velha acho que tá fazendo 18. O Nick e o Nicolas no meio deve estar com 12 e a Olivia tá indo pra 8 anos. E fora ela, um monte de mulher que eu recebo aqui que tinha endometriose e engravidou. E aí outra parte dos médicos diz, a endometriose só vai resolver com a gravidez. Não vai resolver com a gravidez. Vai engravidar, a mulher não tá menstruando, ela não vai sentir dor. Mas quem disse que depois de parir, depois de ser mãe, os comportamentos que desencadearam a endometriose não estejam ali e a doença não retorne? Então não é a cura engravidar com endometriose. Como hoje é muito comum deduzirem que a mulher tem endometriose porque tá dando um boom disso, é o momento do boom da endometriose, olha que coisa louca, né? O boom de doenças, né? É o boom da pandemia, na questão ginecológica, primeiro era SOP, agora endometriose, vamos ver o que mais que vão inventar que todo mundo tem. Só ultrassom eu não acredito, pra mim tem que ser ressonância magnética. Todas as mulheres que eu acompanho aqui e que falam pra mim que tem endometriose, eu sempre pergunto, você fez ressonância magnética? Aí ela fala não. Aí eu falo, quais são os seus sintomas? E vou falar uma coisa pra vocês. Mulher que tem cólica muito forte, de tanto ouvir que endometriose dá dor, cai aqui e fala assim, eu tô sentindo dor assim, 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 eu tô achando que é endometriose. Já vai criando um problema que não existe. Já vai criando um problema que não existe. Outro dia eu tava aqui fazendo uma ocitocina de perguntas e respostas ao vivo, porque é toda sexta-feira, né? Que vocês mandam as perguntas, eu respondo tudo ao vivo. E aí veio uma pergunta. Eu não lembro se foi aqui no Perguntas e Respostas ou se foi na caixinha. Porque às vezes tem dia, gente, que vem cada pergunta. E eu entendo a falta de informação de todo mundo. Eu tô no primeiro dia de menstruação, tá? Por isso que eu tô com essa cara de cansadona, assim. E com a cabeça desse jeito também. Dependendo do dia, a pessoa vem e manda uma pergunta. E eu recebo tanta pergunta de falta de informação. E eu tenho tanta raiva desse sistema. Não vou falar raiva, gente, mas eu tenho tanta... Qual seria a palavra? Tristeza com esse sistema. Que eu fico um pouco impaciente com as perguntas, mas não é com as pessoas, viu? É com o nível de educação menstrual que a gente não tem. Aí uma pessoa me mandou uma pergunta assim: estou sentindo muitas dores, muitas cólicas muito fortes de menstrual, o médico acha que é endometriose, eu queria saber como tratar. Vou repetir. Estou sentindo muitas cólicas antes de menstruar, o médico acha que é endometriose e eu quero saber como tratar. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim pra ela. Ressonância mostra tudo, Boutique Helenas, tudo. Dá um Google. Diferença entre ressonância e ultrassom. Você vai ver que ela é extremamente minuciosa, por isso que ela é muito mais cara, porque ela é muito poderosa. Né? Ela pega tudo que tá dentro do corpo, por isso a gente tem que tomar um contraste antes, pra sair tudo lá. Eu peguei e respondi pra ela o seguinte: primeiro, cólicas fortes antes de menstruar não são uma característica somente de endometriose. Quantas mulheres têm cólicas muito fortes antes de menstruar? Segundo, o seu médico acha que é endometriose. Você não sabe o que você tem, então por enquanto, pra mim, você não tem nada. Terceiro, como é que você quer já saber como tratar um problema que você nem sabe o que é e se você tem? Helena Rabelo, o que você acha da reposição de hormônios bioidênticos? Eles são hormônios sintéticos do mesmo jeito. Bioidênticos quer dizer que eles foram fabricados em laboratório e que eles são muito parecidos com os que a gente fabrica, mas eles não são, eles são sintéticos. Reposição hormonal eu só indico para quem está em menopausa precoce. Só menopausa precoce. Na idade natural da menopausa, não precisa. Até porque existem muitos riscos. Riscos de câncer de mama, riscos de outros tipos de doenças ginecológicas. E nem a medicina e a ciência sabem quais os impactos que esses hormônios criam no corpo
e sempre nocivos. Se o nosso corpo foi desenhado para baixar os hormônios numa determinada idade, é a natureza dele. Para que usar hormônio? Para retardar uma coisa que nunca vai ser retardada de verdade, tá? Então eu só recomendo para quem passou pela menopausa precoce, porque aí sim podem sofrer impactos, porque a mulher estava em idade fértil, houve uma interrupção, mas junto a gente faz a investigação do que desencadeou isso, que é emocional, que tem a ver com ovulação, que tem a ver com criatividade, alegria de viver e tudo mais, tá? Gente, hoje eu já passei aqui a pincelada sobre SOP, eu dei recado, eu sempre gosto de falar que as ocitocinas, elas são curtas, porque eu venho aqui para passar o recado que eu tenho que passar de uma maneira clara, para facilitar. Eu acho que live que dura 1 hora é um porre, até para quem vai assistir depois, né? Então, para quem chegou aqui agora e quiser entender melhor sobre tudo isso que eu falei, o replay vai ficar disponível. E amanhã a gente recebe a Pri Ricciardi, que trabalha com a gente dentro do workshop, que é a nutricionista que passa todos os alimentos, o tratamento de verdade para endometriose, SOP, miomas, ciclo irregular e para quem quer sair da pílula. O trabalho que a Pri faz lá dentro se chama Sem Pílula com Leveza. É uma aula e um e-book com todas as recomendações nutricionais, o que você tem que tirar e o que você tem que incluir na alimentação. Olha, as inscrições para o curso continuam, estão com 50% off, um curso novinho, ampliado, e a gente tem lá dentro 10 especialistas atuando junto comigo, tá? Então, quem quiser todas as informações, entender como funciona o curso, você não precisa fazer agora. Você vai fazer sua inscrição agora para garantir a sua vaga, o desconto e todos os bônus que estão lá dentro, para essa turma de lançamento dessa versão ampliada, e você tem 1 ano para assistir às aulas. E eu tô o tempo todo à sua disposição para te acompanhar, para tirar suas dúvidas, e a gente tem um encontro ao vivo, online lá também, tá? Tem vários depoimentos de alunas na página, tem todas as informações. Então, clique no link da bio nos stories e aproveita essa oportunidade, porque é impagável a gente conhecer o nosso corpo e saber discutir com alguém o que serve ou não pra gente. Porque se eu discuto com um médico e eu sei o que eu tô falando, eu conheço meu corpo, e ele vai ao contrário, eu vou procurar outro médico. Eu acabei de falar aqui pra vocês, eu tenho uma ginecologista que eu nunca fui, agendada pro dia 14, quinta-feira da semana que vem. Vamos ver como é que vai ser, né? Então é isso, meninas, espero vocês no workshop online de ginecologia emocional, versão ampliada, hein? Beijo, 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 estamos juntas, e amanhã eu tô aqui com a Pri Ricciardi, hein? Amanhã é maravilhoso ouvir tudo que ela tem para falar sobre a alimentação como tratamento de irregularidades ginecológicas, que é o caminho associando a origem emocional, tá bom? Beijo, até amanhã, tchau, tchau, estamos juntas!